ver o que são quadriláteros, seguindo então com as aulas de geometria plana. Bom, quadriláteros são figuras formadas por 4 retas que fecham uma área. Por exemplo, se eu pegar 4 pontos, 1, 2, 3, 4, e eu unir esses pontos com retas. Então, ponto A, B, C e D. Vamos unir os pontos com retas. Então, eu formei uma figura com 4 lados. O encontro de duas retas, como aqui, o segmento de reta BD encontra o segmento de reta AB. Esse ponto é chamado de vértice, ok? Então, um quadrilátero tem 4 vértices. Outro ponto é, o quadrilátero tem ângulos internos. Então, vamos colocar aqui 4 ângulos internos: alfa, beta, teta e gama. E além de ter 4 ângulos internos, nós temos que a soma dos ângulos internos dá 360 graus. E eu posso também pensar no conceito de perímetro. O que é perímetro? Se eu pegar os segmentos de reta, eu tenho ainda o segmento de reta CD aqui e AC aqui. Tá? Então, o perímetro de uma figura geométrica plana é a soma dos comprimentos dos lados. Então, o perímetro é igual a AB mais BD mais CD mais AC. Somando os 4 segmentos de reta, eu vou ter o perímetro, o comprimento total em torno da figura geométrica. O conceito de perímetro vale para todas as figuras, não só para quadrilátero. Então, tenha em mente isso. O quadrilátero tem 4 vértices, 4 lados, 4 ângulos internos. A soma dos ângulos internos dá 360 graus. E o perímetro é a soma do comprimento dos lados. Vamos ver agora então os tipos de quadriláteros. Então, falando do primeiro tipo, um quadrado. Quadrado, quais são as características dele? Num quadrado, eu vou ter, primeiro característica, 4 lados iguais, ok? Os comprimentos de todos os lados são iguais. Outro ponto é que os ângulos internos também são iguais. Todos eles valem 90 graus. Ok? Então, essas são as características do quadrado. Ele tem 4 lados iguais e os ângulos internos todos valem 90 graus. Tá? Portanto, 4 vezes 90 graus vai dar 360 graus. Todo quadrilátero tem 360 graus de ângulos internos. Então, se eu chamar o lado do quadrado de L minúsculo, todos eles vão ser L, ok? Portanto, perímetro vai ser L mais L mais L mais L, então 4 L's. E se eu pensar em área? Qual é a área do quadrado? Bom, antes de mais nada, vamos definir o conceito de área. Bom, o conceito de área, ele é o seguinte. Se eu pegar uma figura geométrica, o que significa calcular a área dessa figura geométrica? Bom, usando como exemplo aqui o quadrado, eu vou ter o seguinte. Se eu tenho um quadrado, calcular a área desse quadrado significa
quantos quadradinhos que tenha lado igual a 1 cabem dentro desse quadrado maior. Se fosse um retângulo, mesma coisa. Se fosse qualquer outra figura geométrica, o conceito de área é o mesmo. Quantos quadrados de lado 1 cabe dentro da figura geométrica. Então, usando esse quadrado como exemplo, vamos supor que ele tenha 6 centímetros de lado. Então, esse lado tem 6 centímetros, esse lado tem 6 centímetros. Então, quantos quadradinhos de lado 1 centímetro cabe dentro dele? Se a gente dividir aqui, nós vamos ter então, nós vamos ter 6 por 6. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, se eu tenho 6 quadrados na horizontal e 6 quadrados na vertical, então eu posso fazer a multiplicação deles para saber o número total de quadrados. Então, a área vai ficar 6 vezes 6, que vai dar 36. Ok? Aí eu estou multiplicando centímetro vezes centímetro, tá? Multipliquei 2 comprimentos aqui. Então, eu vou ficar com centímetro quadrado, a unidade de área. Então, para um quadrado, como que eu calculo a área dele? Eu tenho que fazer lado vezes lado. Ok? Comprimento do lado vezes comprimento do lado de novo. Já que eu estou falando de dois lados iguais. Tá? Também a gente pode pensar em base e altura. Ok? Só que a base e a altura do quadrado são iguais, já que todos os lados são iguais. Se a gente pensar em base e altura, aqui seria a base e aqui seria a altura. A horizontal é a base, a vertical é a altura. Então, base vezes altura também dá área para um quadrado. Então, a área de um quadrado pode ser escrito L ao quadrado, lado vezes lado. Ok? Base vezes altura daria lado vezes lado. Também. Vamos ver outra figura plana agora. Agora vamos ver o retângulo. O retângulo é similar ao quadrado. Ele também tem 4 lados. Portanto, também é um quadrilátero. Só que os lados não têm comprimentos iguais. Os lados também são paralelos, como os lados do quadrado. Portanto, os ângulos internos todos valem 90 graus, assim como o quadrado. E aí, a gente pode até pensar no seguinte. Se o retângulo tem os lados paralelos, tá? Esse lado paralelo a esse. E esse lado paralelo a esse. Ele tem 4 vértices, o quadrado também tem 4 vértices, o quadrado também tem lados paralelos, o quadrado também tem ângulos internos igual a 90 graus. Então, o retângulo e o quadrado são bem similares. A diferença é que o retângulo tem 2 lados maiores, 2 lados menores. Tá? Então, a ideia de perímetro aqui continua valendo. Se esse lado aqui é A, esse lado aqui é B, então eu tenho 2 lados que medem A e 2 lados que medem B. Então, um retângulo tem 2 lados maiores e 2 lados menores. Os ângulos internos valem 90 graus, assim como o quadrado. O perímetro do retângulo pode ser calculado por P igual 2A mais 2B. Ok? Já que eu vou somar o comprimento dos 4 lados, e 2 lados medem A e 2 lados medem B. Ok? E a área? A área
eu vou pensar como eu pensei lá no quadrado. Base vezes altura. Então, a linha horizontal é a base, tem comprimento A. A linha vertical é a altura, tem comprimento B. Então, a área vai ficar base vezes altura. Ok? Então, um retângulo tem perímetro 2A mais 2B e a área base vezes altura. Vamos ver agora, então, paralelogramo. O que é um paralelogramo? Um paralelogramo é um quadrilátero desta forma aqui. Ele tem ângulos internos opostos iguais. Então, se esse ângulo é alfa, esse ângulo também é alfa. Se esse ângulo é beta, o que está oposto a ele também é beta. Ok? Agora, os ângulos não são mais 90 graus, como no quadrado e no retângulo. Porém, a soma dos ângulos internos continua dando 360 graus. E ele também tem os lados paralelos. Esse é paralelo a esse. E esse lado é paralelo a este. Então, continua sendo paralelo. Então, nós podemos escrever aqui lados paralelos, ok? Os ângulos opostos são iguais. Se os lados são paralelos, os lados opostos também são iguais. Então, se o comprimento desse lado aqui é A, o lado oposto também vai ser A. E se o comprimento desse lado aqui for B, o lado oposto também é B. Ok? O fato dele ter os lados paralelos. Assim como o retângulo também tem os lados paralelos e o quadrado também tem os lados paralelos. Ok? Então, essa é a maneira de pensar em um paralelogramo. Assim como no retângulo, o perímetro vai ser a soma dos lados. Então, vai ser 2A mais 2B. E a área? A área muda um pouquinho. Para falar de área, eu vou desenhar outro paralelogramo aqui embaixo e explicar aqui a questão da área. Bom, se eu prolongar a linha horizontal aqui da base, essa distância desse vértice até essa linha prolongada na horizontal, vou chamar de H, é a altura do paralelogramo. E aí a área do paralelogramo pode ser pensada assim. Se eu pegar esse vértice, que eu marquei aqui em vermelho, e traçar uma linha vertical, vou formar um triângulo, que é esse triângulo aqui. Ok? Esse lado aqui é paralelo a esse, não é? Então, se eu pegar esse triângulo e transportar ele para cá, esse paralelogramo vai ficar da seguinte forma. Eu vou ter esse triângulo aqui, ok? E como eu transportei ele para lá, eu vou apagar o que está aqui. Então, o que eu formei? Eu formei agora uma nova figura, que é um retângulo. Mas esse retângulo tem a mesma área do paralelogramo que eu tinha antigamente. E olha só, eu não alterei a altura. Não alterei a altura do paralelogramo. Continua com a mesma altura. Então, isso aqui era a base. Ok? Media A. Daqui até aqui. Também não foi alterado esse comprimento. Então, eu posso pensar na área do paralelogramo como na área do retângulo. Base vezes altura. Então, a área vai ficar base vezes altura. Nesse caso, a base vale A e a altura vale H. Então, a área do paralelogramo também é base vezes altura. Vamos ver agora, então, o trapézio. Trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos, como mostrado aqui,
e dois lados que não são paralelos, como mostrado aqui, ok? O trapézio pode ter um ângulo reto, como mostrado aqui, então 90 graus. Ou o trapézio pode ser também dessa forma, não precisa necessariamente ter um ângulo reto. O que importa é, este lado é paralelo a esse lado paralelo a esse. Isto é o que vai importar no trapézio. Pelo menos dois lados têm que ser paralelos. Ok? Então, a gente pode agora fazer o seguinte. Usando esse caso aqui, a gente vai ter então esse caso aqui, né? Vamos supor então que eu tenho aqui esse lado mede A, esse lado mede B, esse lado mede C e esse lado mede D. Ok? Um trapézio, todos os lados têm medidas diferentes, tá? Se for um caso como esse aqui, esse lado poderia ser igual a esse, dependendo do ângulo. Mas, nesse outro caso aqui, que nós estamos vendo, todos os lados têm medidas diferentes. Então, como eu já conheço os lados, posso escrever: perímetro é igual a A mais B mais C mais D. Tem que somar todos os lados. Como são todos diferentes, vamos somar assim. E a área? Bom, a área eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é a altura. Então a altura é D. Se eu pegar esse trapézio e gerar uma cópia dele. Então eu vou gerar uma cópia aqui do trapézio. Ok? E depois dessa cópia, eu faço uma rotação de 180 graus no sentido anti-horário. Então, o trapézio vai ficar assim. Ok? Então, se a gente pensar nos lados, esse é o lado B, esse é o lado D, esse é o lado C e esse é o lado A, tá? Eu rodei o trapézio 180 graus no sentido anti-horário. Agora eu vou pegar esse trapézio que eu rotacionei e vou emendar no trapézio original. Então, olha só. Eu tinha um trapézio original aqui. E vou emendar o trapézio que eu dupliquei e rotacionei. Então, o lado B está aqui, paralelo a B original. O lado A está aqui, o lado D e o lado C. Então, colocando aqui as medidas, isso daqui até aqui é A, aqui é C, e até aqui também é A, aqui é C. Esse é D, que é a altura, né? D. E aqui no meio B, que estão sobrepostos os lados B. Então, na hora que eu uni os dois trapézios, eu formei essa figura aqui. Que é um retângulo. Esse lado ali A mais C e a altura D. Ok? Como eu usei dois trapézios para formar um retângulo, se eu calcular a área do retângulo, vai dar o dobro da área do trapézio. Ou seja, a área do trapézio vai ser a área desse retângulo que eu formei, dividido por 2. Tá? Então, como vai ficar? A área do retângulo que eu formei, ela tem a base A mais C. A altura, que é D. Tá? Isso é a área do retângulo. Só que eu divido por 2 para calcular a área do trapézio, porque o trapézio foi dobrado para gerar o retângulo. Então, a área de um trapézio foi feita com A mais C vezes D dividido por 2. Então, o que significa isso? A é a base maior, C é a base menor, D é a altura, dividido por 2, tá? Então, vocês vão ver muita gente falando assim, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, ok?
Então, está calculada aí a área do trapézio. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, vamos ver agora o último quadrilátero, que é o losango. O losango, ele é formado da seguinte maneira. Ele é como se fosse um quadrado achatado, ok? Então, ele tem ângulos opostos iguais. Então, esse ângulo é igual a esse. Se esse é alfa, esse é alfa. Se esse é beta, esse é beta. Tá? Todos os lados são iguais, vamos chamar aqui de L. Ok? E o losango, vamos repetir a figura aqui. Ele tem as diagonais aqui. Ok? Então aqui estão as diagonais. Então como que eu avalio o losango? Bom, se eu pensar em perímetro, ele tem 4 lados iguais, então perímetro é igual a 4L. Assim como no quadrado. Agora a área, como que eu vou pensar na área do losango? Bom, a área do losango eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho 4 triângulos, tá? Esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo e esse triângulo. Vamos colocar números aqui, ó. Triângulo 1, 2, 3 e 4. Se eu pegar o triângulo 1, tá aqui o triângulo 1, fizer uma cópia dele e colocar ao lado do triângulo 4, tá? Este lado junto com este lado, ok? Porque eles são paralelos os lados. Então essa cópia do triângulo 1 vai ficar aqui, ó. Ok? Então, aqui está o triângulo 1, linha. Se eu copiar o triângulo 2, copio o triângulo 2, que está aqui, e desenho ele ao lado do triângulo 3. Esse lado é paralelo a esse, certo? Então, vou desenhar ele aqui, ó. Então, aqui é o 2'. Se eu pegar o triângulo 3, esse lado é paralelo a esse aqui. Então, vou colocar ele ao lado do triângulo 2. Então, o triângulo 3 vai ficar aqui. Esse é o triângulo 3'. E se eu pegar o triângulo 4, esse lado é paralelo a esse. Então, o triângulo 4 fica ao lado do triângulo 1. Então, vai ficar aqui. Esse é o triângulo 4'. Então, o que eu fiz? Todos os triângulos que estavam dentro do losango, eu dupliquei. Então, a área total dessa figura vermelha vai ser a área de um retângulo. Veja, isso aqui é um retângulo. A figura vermelha formou um retângulo. E aí, o losango tem duas diagonais, certo? Como os ângulos não são iguais, os ângulos é alfa numa direção e beta na outra, então as diagonais são diferentes. Então, eu vou dizer aqui que essa é a diagonal maior e essa é a diagonal menor. Ok? Então, se eu pensar no losango, as diagonais são maior e menor. Se eu pensar na figura vermelha agora, que foi formada, uma cópia dos triângulos, é um retângulo. Então, a área do retângulo, como que é? Base vezes altura. Então, fica diagonal maior vezes diagonal menor. Só que para formar o retângulo, eu dobrei todos os triângulos do losango. Então, aqui, esse retângulo, eu tenho o dobro da área do losango. Então, a área do losango é a área desse retângulo dividido por 2. Então, é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Ok? Essa é a maneira de calcular, então, a área de um losango. Agora que eu falei de todos os quadriláteros, eu vou fazer exercícios de área e perímetro para praticar aqui os conceitos vistos até agora. Vamos lá. Bom, então aqui começando com alguns exemplos bem simples.
Tá? Só para aplicar as fórmulas e lembrar do que eu falei sobre as fórmulas. Então, vamos calcular aqui os perímetros e as áreas dos quadriláteros que estão mostrados abaixo. Então, item A é um quadrado de lado 3, ok? Estou mostrando então uma figura que tem lados paralelos e ângulos internos 90 graus. Além disso, os lados valem 3 e 3, ok? Se eles são paralelos, esse lado também vale 3 e esse lado também vale 3. Então, é um quadrado. Um quadrado, a área é igual o lado ao quadrado. E o perímetro, para qualquer quadrilátero, é a soma dos 4 lados. Então vamos lá, resolver o item A. Item A, então, perímetro é 4 vezes o lado. Portanto, o perímetro é 4 vezes 3. Perímetro é igual a 12 centímetros. Ok? A área é igual lado ao quadrado, que é um quadrado. Ok? Como o quadrado vale 3, então é 3 ao quadrado. Portanto, a área é igual a 9 centímetros quadrados. Ok? Então, essa é a área do quadrado, item A. Item B é um trapézio. Ok? Um trapézio que tem altura 2, bases 8 e 3. Vamos lá, então. Item B. Base maior vale 8 centímetros. Base menor vale 3 centímetros. E a altura vale 2 centímetros. Tá aqui, ó. Base maior, base menor e a altura. Ok? Então, esse lado aqui vale 3 também. Então, podemos calcular o perímetro. Então, o lado inclinado vale 3, né? Então, o perímetro do trapézio fica 8 mais 3 mais 2 mais 3. Então, 8 mais 2 dá 10, 3 mais 3 dá 6. Então, dá 16 centímetros quadrados. E a área? Bom, a área ela é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área vai ficar base maior 8 mais base menor 3 vezes a altura 2 dividido por 2. Portanto, a área do trapézio vai ficar 8 mais 3, 11 vezes 2, 22. Aí divide por 2. Então, vai dar 11 centímetros quadrados. Então, está feito o item B. Item C. Item C, olha lá. Todos os ângulos internos valem 90 graus. Está aqui. E os lados são tamanhos 9 e 5. Bom, se os lados são 9 e 5 e os ângulos são 90, significa que esse lado também é 5. E esse lado aqui em cima também é 9. Então, é um retângulo de lados 5 e 9. Vamos calcular, então, perímetro e área desse retângulo. Item C. Perímetro é 2 vezes lado menor mais 2 vezes lado maior. Então, perímetro fica 2 vezes 5 mais 2 vezes 9. Perímetro é igual a 10 mais 18. Perímetro é igual a 28 centímetros. Ok? A área do retângulo é base vezes altura. Base vezes altura. Sendo que base vale 9 e altura vale 5, neste caso. Portanto, a área fica 9 vezes 5. A área é igual a 45 centímetros quadrados. Ok? Então, está feito o item C. Perímetro e área de um retângulo. Vamos ver o próximo. Item D. Item D é um paralelogramo.
ele não informou o valor desse lado e desse lado, mas está informado aqui qual que é a altura, 1 centímetro. Então, vamos fazer aqui uma correção, tá? Deixa mais claro aqui. Ok, 1 centímetro. Como ele não deu os valores de todos os lados, não dá para calcular o perímetro, mas dá para calcular a área. Tá? Então, no item D, vamos calcular apenas a área, que eu não conheço o valor de todos os lados. Então, 2 são esses lados aqui, e esse aqui vale um valor desconhecido, e a altura vale 1. Num paralelogramo, área base vezes altura, então, vamos lá. Item D. Área é igual a base vezes a altura. Sendo que a base vale 2. Sendo que base vale 2. E a altura vale 1. Portanto, a área é igual a 2 vezes 1. A área é igual a 2 centímetros quadrados. E por fim, o item E. O item E é um losango de lados 4 centímetros e tem diagonais 2 e 3, tá? Esse valor que vale 2 está mostrado aqui, ó, desse vértice até esse vértice. Esse valor que vale 3 está mostrado aqui desse vértice até esse vértice. Então, são as diagonais do losango. Então, vamos calcular o perímetro, que vai ser 4 lados, que é igual ao quadrado, e a área, que depende das diagonais. Então, vamos lá. Item E. Perímetro é igual a 4L. Então, perímetro vai ser 4 vezes 4. Portanto, o perímetro vai ser 4 vezes 4, 16 centímetros. Então, losango, a área é igual a diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Então, a diagonal maior vale 3, a menor vale 2, dividido por 2. Então, 2 vezes 3 dá 6, dividido por 2. Portanto, a área do losango fica 3 centímetros quadrados. Ok? Então, o que nós fizemos aqui? Calculamos alguns perímetros e áreas, com os valores bem dados, ali bem conhecidos, apenas para praticar as fórmulas de áreas das figuras e as fórmulas de perímetro. Ok? Esse tipo de exercício com dados diretos assim, é raro cair em prova. Tá? O que vai cair em prova, ele vai exigir de você o conhecimento das fórmulas de área, as fórmulas de perímetro, e também vai exigir um pouco de raciocínio. Não apenas uma decoreba como essa aqui. O pessoal costuma falar que a prova de hoje em dia não é mais decoreba. Tem que saber raciocinar. Só decorar, você vai reprovar. Tá? Então, isso é verdade. Você tem que saber raciocinar. Só que, também você não pode ignorar o fato de você ter que decorar. Porque, veja, vamos para o próximo exemplo aqui. Neste caso aqui, ó, calcule as áreas das figuras abaixo. As figuras abaixo, elas não são figuras que eu passei para vocês. Nem quadrado, nem retângulo, nem losango, nem trapézio, nem paralelogramo. São figuras que eu fiz compondo a figura, juntando figuras desse tipo. Então eu tenho que fazer aqui uma decomposição dessas figuras em figuras que eu conheço, tá? Então, se eu decompor essa figura em figuras que eu conheço a área, aí eu somo essas áreas e vai dar a área que eu quero, tá? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, não é verdade dizer que hoje em dia não precisa mais decorar as coisas. Você precisa decorar, porque se você não souber aqui, nesse exemplo, quais são as fórmulas das áreas, você pode ter o raciocínio correto aqui, e saber que tem que decompor as figuras. Mas, se não souber as fórmulas para calcular as áreas decompostas, não adianta nada. Então, decorar é importante sim, você tem que decorar
as fórmulas que vão usar para resolver os exercícios. As fórmulas que vão ser usadas em cada passo do exercício. Tá? Então vamos fazer aqui passo a passo a decomposição das figuras e depois o cálculo das áreas. Então no item A, o que eu vou fazer? Eu vou decompor em dois retângulos. Olha só, se eu pegar esse lado aqui, ó, e prolongar ele até aqui, ó, para encostar aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma área aqui de um retângulo. Um retângulo, que vamos chamar isso aqui de área 1. Ok? Área 1. Nessa área 1 é um retângulo que tem base igual a 3, altura igual a 2. Ok? Centímetros. E embaixo eu tenho uma outra área. Essa outra área aqui, que eu vou chamar de área 2. Área 2. Que também é um retângulo. Certo? Então, vamos deixar claro que isso tudo aqui é a área 1. E agora a área 2. A área 2 também é um retângulo. Eu posso pensar o seguinte. Se esse lado aqui inteiro vale 5, e esse pedaço que está aqui para cima vale 2, então o que sobrou aqui embaixo vale 3. Então esse novo retângulo aqui da área 2, ele tem base igual a 1 e altura igual a 3. Isso aqui é a área 2. Ok? Então eu não sabia calcular a área de um L. Né? Um L estava sendo desenhado aqui. Mas eu sei calcular a área de retângulos. Dividindo o L em dois retângulos, agora eu consigo calcular a área do L. Tá? Então, a área do L vai ser a área 1 mais a área 2. Então, como que é a área 1? É base vezes a altura. Então, é 3 vezes 2. Mais a área 2, que também é base vezes a altura, que é 1 vezes 3. Então, a área total vai dar 3 vezes 2, 6. Mais 1 vezes 3, 3. Portanto, a área total vai dar 9 centímetros quadrados. Ok? Então, olha só. Eu tive que usar um raciocínio para decompor as áreas, mas não pude esquecer qual que é a fórmula da área de um retângulo. Então, repetindo o que eu disse, importante raciocinar, mas também importante ter em mente todas as fórmulas para resolver o exercício. Vamos fazer o item B. O item B, da mesma forma, eu posso decompor ele aqui, tá? Então, se eu pegar esse lado aqui, ó, então vamos prolongar esse lado aqui, vai ficar assim. Então vai formar duas áreas, de novo. Tenho essa área aqui, que eu vou chamar de área 1. E nessa área 1 é um retângulo. Retângulo que tem base igual a 2, altura igual a 3. 1. Ok? Área 1. Área 2, eu tenho isso aqui. Essa é a minha área 2. Área 2 eu tenho base igual a 5, altura igual a 2. Então, isso é a minha área 2. Seguindo, então, mesma coisa. A área total vai ser a área 1 mais a área 2. Então, a área total vai ser, área 1 é um retângulo, base vezes altura. Então, base, 2 vezes altura, 3. Mais a área 2, de novo, base vezes altura. Base, 5 vezes altura, 2. Então, a área vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 5, 10. A área vai ficar, então, 16 centímetros quadrados. Essa é a área total dessa figura que parecia um T. Certo? Não ensinei como calcular a área de um T, mas decompus o T em dois retângulos e pude calcular a área dele. Vamos então para o último exercício. Nesse exemplo aqui, a figura abaixo ela é composta por vários quadriláteros
e tem vértices A, B, C, D, E, F, G, H. Ele diz que os pontos B, F e G pertencem a uma mesma reta. A reta está mostrada aqui em verde, tracejada. Tá? E aí, o que essa informação nos traz? Nos traz que a distância de A até B vai ser igual à distância de H até G. Tá? Porque, como mostrado aqui, ó, os ângulos entre essas retas e a reta vertical valem 90 graus nos dois casos. Então, o lado AB é paralelo ao lado HG. Logo, eles têm o mesmo comprimento. Então, eu vou dividir essa figura aqui em várias outras figuras que eu conheço a fórmula da área para calcular. Bom, o que eu tenho aqui de informação são os lados AB vale 4 centímetros, está aqui. Certo? O lado DC vale 4 também. De A até H vale 6. E os lados DE, FG e EF são iguais a 2. Tá? Então, esse é igual a esse, que é igual a esse. Todos valem 2. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos dividir a área da seguinte forma. Vou prolongar o lado DC até aqui. Prolongando o lado DC, eu formo essa figura aqui, que eu vou chamar de área 1. A área 1 vai ser a área de um trapézio. Área do trapézio, então eu preciso saber base maior, preciso saber base menor e a altura. Então tudo isso vai ser para calcular a área 1. Então a base menor eu já tenho, que é o valor de A até B. O valor de A até B, 4 centímetros. A base maior é o seguinte, eu sei que de E até F está dito aqui que vale 2, certo? E eu sei que de B até A vale 4. Então, quanto falta aqui, que é entre o ponto D e esse outro ponto aqui? Falta 2 centímetros, ok? Se eu colocar um ponto I aqui, de D até I vai ser um segmento de reta de 2 centímetros, já que A até B vale 4 e de E até F vale 2. Então, isso vale 2 centímetros. Então, agora eu consigo achar o valor da base maior. De B até C vale 4 e de D até I vale 2. Então, 4 mais 2, 6 centímetros. E a altura? A altura é H até I. Bom, o segmento de reta de H até I vai ter qual comprimento? Eu sei que de D até E vale 2 e de F até G também vale 2. Então, de H até I, isso tudo vale 4. 2 mais 2, 4. E o problema fala aqui que de H até A vale 6. Então, se de H até A vale 6, então aqui tem que ser 2 centímetros. Então, a altura, 2 centímetros. Então, está definida aqui a área 1. Conheço base maior, base menor e altura. A área do trapézio é base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura, dividido por 2. Então, dá para eu calcular a área 1. Vamos agora definir aqui uma área 2. Vou prolongar o lado DE até aqui e definir essa área aqui, que eu vou chamar de área 2. Área 2. E essa área 2, eu já conheço todas as informações dela. Ela é um retângulo que tem um lado igual a 2 centímetros, está aqui, e outro lado igual a 4 centímetros, está aqui. Então, se é um retângulo, eu tenho que fazer, então, base vezes altura. A base vale 2, a altura vale 4. Então, está aqui a área 2, que é base vezes altura. E a área 3, o que sobrou? Sobrou essa outra área aqui. E eu conheço os valores aqui, 2 centímetros e 2 centímetros, que os valores de I até F e de F até G. Então, agora eu vou calcular a área 3, área de um quadrado,
Então, vai ficar base igual a 2, altura igual a 2, ou podia pensar um quadrado de lado 2. Também poderia ser pensado assim. A área é lado ao quadrado, então isso aqui tudo é área 3. Unindo todas as áreas agora, eu calculo a área da figura total. Vamos fazer aqui. Então a área total é A1 mais A2 mais A3. A área total é A1. Trapézio, base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Mais área 2. Base vezes altura. Base vezes altura. Mais área 3. Base vezes altura ou lado ao quadrado. Então, lado ao quadrado. Então, a área vai ficar 6 mais 4, 10, vezes 2, dividido por 2. Mais 4 vezes 2, 8, mais 2 ao quadrado, 4. Então, a área total fica 10 vezes 2, 20, dividido por 2, 10, mais 8, mais 4. Portanto, a área total vai dar 10 mais 8, 18, mais 4, 22 centímetros quadrados. Ok? Então tá aí a aula sobre quadriláteros, como calcular áreas e perímetros de quadriláteros. Quem curtiu o vídeo aí, dá um like, faça seus comentários e até a próxima.